Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje é uma data especial. Hoje está fazendo 169 anos da publicação do Livro dos Espíritos. É impressionante. Justamente no dia de hoje, 18 de abril de 1857. Então, por isso, a palestra hoje é voltada a gente conversar um pouco sobre o próprio Livro dos Espíritos, que tem todo esse tempo já publicado e que eu acho fundamental a gente prestar atenção em ler e conhecer. Tem várias razões para isso. O Livro dos Espíritos, como diz na própria introdução, ele bota assim: trata dos princípios da doutrina espírita. Ele vai explicar o que é a doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, ou seja, fala e escancara essa realidade. Nunca até então as coisas foram tão claras. É claro que a gente vai dizer, não, mas existe a Bíblia, existem os Evangelhos, mas jamais uma pergunta e resposta provocada por aqui. Os Espíritos respondem, mas direcionadas as perguntas conforme a nossa forma de pensar, de raciocinar, nas nossas questões, nas nossas próprias dúvidas, e a resposta vem a essas questões que são colocadas. Mais do que isso, se nós vermos, são 169 anos que se passaram, e a gente não pode pegar uma pergunta e dizer assim, ih, aqueles erraram, aqui disseram besteira. Não, são questões que ainda são profundas, que ainda respondem, que podem até a gente dar uma ajustada, mas a essência, a verdade, não desapareceu. Quantas e quantas vezes a gente diz na ciência, não pode comer ovo, 10 semanas depois, come ovo, eu estou proibido comer ovo. No Livro dos Espíritos, passaram-se quase 170 anos, e o que está dito ali não é contrariado, as essências estão presentes. Fala além das questões da imortalidade da alma, a natureza dos espíritos. O que são os espíritos? Fala das relações dos homens, encarnados e desencarnados, das leis morais, da vida presente, do que nós estamos vivendo, da vida futura e do porvir da humanidade, como que a humanidade vai se transformar. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, não são os homens que se reuniram para escrever o Livro dos Espíritos, foram aqueles espíritos que já viviam aqui, que retornaram ao plano espiritual e porque já tem mais sabedoria, mais discernimento, responderam às perguntas que foram acontecendo via o questionamento do Allan Kardec. Não era simplesmente porque Allan Kardec inventou, porque houve uma série de movimentos naquela época. Em 1857 a humanidade estava vivenciando a era do iluminismo, onde praticamente a ciência começou a dominar a religião católica. A religião católica tem o seu decréscimo na importância, onde o Papa já não era mais o chefe de Estado, onde ele vai assumir a parte religiosa, e onde então surgem as nações, os estados, as democracias, os reinados, e o homem passa a assumir mais a razão baseado na própria ciência. E o Evangelho e o Livro dos Espíritos vem justamente para esclarecer mais ainda, não só a realidade de encarnados, mas da realidade do mundo espiritual também. É claro que essa pergunta aqui vale a pena a gente perguntar: quem foi que já leu o Livro dos Espíritos? Todo mundo já leu? Todo mundo já leu? Uns pedaços e assim vai. Mas a grande verdade é que ele tem respostas importantíssimas. Imagina se eu fosse convidado para ir já para um outro país. Eu ia querer saber o que se faz lá, o que a gente se alimenta, onde é que eu vou dormir, quem é que eu vou encontrar, o que determina o bem viver e o mal viver nessa sociedade, quanto tempo eu vou ter que ficar lá, como é que as coisas funcionam, quem é que manda, quem é que desmanda, como é que a coisa é para lá. Imagina se a gente fazer essas perguntas aqui para uma visita a um outro país que a gente não conhece,
Que dirá quando a gente faz uma transformação tão intensa de sair da vida material e ingressar na vida espiritual, né? E é fato nesse ponto que quem responde a isso são os mortos. É gozado a gente falar assim, né? Eu vou dizer que esse aqui é o livro dos mortos, que não morreram, que estão imortais, que passaram pela passagem da morte, que fizeram essa transição e se sentem vivos, mais vivos do que nunca, se sentem em condições de responder as perguntas que se fazem daqui sobre a realidade espiritual e podem então ainda orientar o que seria o bem viver quando nós estamos ainda na carne, imersos na experiência material. Na verdade, nós dizíamos que tudo começa com a morte, que não existe. A morte é uma passagem, é uma transferência, ela é um estado que quem conhece mesmo só são os que estão encarnados, porque aquele que entra, que passa pela essa transformação, não reconhece a morte, ela inexiste. Existe sim uma libertação, e a gente fala libertação dos espíritos do corpo físico, porque nós, de certa forma, fomos aprisionados quando encarnamos. Nós entramos num corpo físico e nos formamos junto com aquele corpo físico, vamos da célula que se reproduz, do pai, da mãe, na gestação, nós estamos aprisionados, o espírito vai se conectando à matéria. E quando nós retornamos ao mundo espiritual, é porque aquele corpo físico já não consegue mais reter o espírito, já não tem condições físicas de dar moradia, já não tem mais condições físicas de reter aquele espírito, e o espírito se desprende do corpo físico no momento da passagem dele para o plano espiritual. É claro que tem diferenças quando a gente vem de lá para cá e daqui para lá, a gente sabe disso. Quando a gente nasce, tem uma mãe, tem gente segurando no colo, tem gente que dá comidinha, que cuida, que bota para dormir, que acorda, que faz, que educa, que dá beijo, que abraça. Mas nós vamos chegar no plano espiritual não no formato de criança. Nós vamos chegar, salvo exceções de algumas crianças que também desencarnam em tenra idade, nós vamos chegar plenos de consciência. Nós vamos chegar conforme nós estamos aqui. E causa um estranhamento esse retorno ao plano espiritual. Inúmeras vezes nós temos visto nas reuniões mediúnicas, não de que a gente leu nos livros, aqui na Casa do Evangelho e em tantas outras casas de espíritos, que os espíritos dizem, mas é diferente, não é assim, é uma coisa diferente, porque eu tento falar com as pessoas e não consigo, eu tento fazer a minha vida, mas a minha vida mudou, e é claro que ela muda, porque eu vou ter que me inserir numa outra realidade, que é a vida também, que é a continuação da experiência de sempre viver, da imortalidade, não como uma criança que acorda nos braços de uma mãe, mas naquele que tem que se encontrar num outro mundo, que tem que se refazer nesse novo mundo, e que tem que entender as regras dessa realidade para continuar a vivendo, se recordando e elaborando novas condições de vivência. Então é diferente vir de lá para cá ou daqui para o próprio plano espiritual. Aqui a gente pode mergulhar muitas vezes em fantasias, em realidades, em sonhos do que eu vou vir a ser, mas no plano espiritual não é o devir, não é o que vai vir no futuro, já é a realidade, e a realidade mais plena de quem recém acordou do corpo físico e enxerga a vida espiritual em plenitude, de algo que é vivo, algo que é a continuação das existências, num fio de ligação de todas elas que já aconteceram, com um sentido e uma profundidade muito grande, daquele que se acorda e vê assim, eu não sou santo nem demônio, eu não sou anjo nem a pior das criaturas,
e eu caio em mim mesmo, me dando conta que eu sou o que eu fizer de mim, e que depende de mim a minha melhoria, a minha transformação, a minha felicidade, a minha realização. E aquelas pessoas que eu amei, eu vou ter que procurá-las, e eu vou ter que continuar as relações, e eu vou ter que ver onde é que está a minha família, e dar sentido e ajudar. Eu começo a tomar maior dimensão da vida, maturidade maior na vida espiritual, me dá conta do que eu não fiz e que poderia ter sido melhor feito aqui quando encarnado, e do que eu tenho ainda que percorrer para realmente me sentir numa situação mais favorável. Tudo isso a gente se dá conta, e os espíritos estavam tão preocupados com essa realidade e responsáveis também por isso, que acharam por bem, com a permissão de Deus, é natural, de auxiliar os encarnados, porque de certa forma nós também pertencemos a essa realidade, e o progresso deles também depende do progresso que nós fizermos aqui como encarnados. Então nós estamos interligados, encarnados e desencarnados, porque são os mesmos espíritos, que ora estão no plano espiritual, ora estão aqui como encarnados. Então vale a pena a gente conversar um pouco desse livro e entusiasmar que a gente faça a leitura. Eu acho difícil a gente pegar ele do início até a última pergunta na sequência. Para mim, funciona maior. O que é que eu quero saber? Eu quero saber como é que é o sexo dos espíritos. Eu vou lá e vou estudar isso. Eu quero saber como é que é esse negócio mesmo na hora da morte. Como é que acontece? Para onde que eu vou? Como é que eu sei que eu morri? Como é que eu me sinto? A morte dói ou a morte não dói? Eu vou ter alguém que vai me receber ou não? Como é que eu vou me sentir com relação aos que ficaram? Eu posso falar com os que ficaram? São perguntas que me interessam e eu vou lá olhar. E assim eu vou entender. Será que eu vou me lembrar de todas as encarnações anteriores? Será que isso é rápido? Será que é demorado? Quem determina isso? São tantas e tantas perguntas, e a gente pode consultar ele no Livro dos Espíritos. Então eu acho um livro fundamental de ser lido, de ponta a ponta, porque ele é um guia não só da vida no plano espiritual, mas ele também fala das leis morais, e as leis morais são válidas aqui e lá no plano espiritual. E uma das leis mais importantes que nós vamos encontrar é a lei de justiça, de amor e de caridade, mas a lei de trabalho. Quando a gente fala lei de trabalho, está falando para encarnados? Não, está falando para encarnados e desencarnados. Então eu vou ter que trabalhar no plano espiritual? Pois, vai ter que trabalhar. Tem tantas coisas importantes para a gente deixar de cair as fantasias e entender o sentido real dessa vida que a gente está hoje. Então, o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. Uma rápida pincelada, são 1019 perguntas. Não é pouca pergunta. 1019 perguntas. Se eu ler uma por dia, eu vou levar 3 anos e meio para ler o livro. Imagina só, é pergunta que não acaba mais, mas cada uma está engatilhada noutra e vai esclarecendo cada vez mais. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala das causas primárias, ou seja, como é que começou tudo isso? Então ele vai falar de Deus, Deus e o infinito, e é gozada essa ideia de infinito, e a gente diz, não entendo bem infinito, tá bem, o mundo é infinito, e aí vem sempre uma pergunta, e o que é que vem depois do mundo? Não vem nada, porque é o infinito. Mas e quando acabar a Terra, vem o que? Vem o espaço, e depois do espaço vem a Lua, depois da Lua vem outros planetas. Tá, mas e depois de tudo isso, você imaginar um grande círculo, a pergunta vai vir, e fora do círculo o que tem? É infinito, continua. É difícil de a gente imaginar isso. Eu consigo pensar, mas eu não consigo sentir isso, que algo se estende continuamente ad eterno. É muito estranho. E essas noções, muitas vezes, o ser humano não consegue extrair dele mesmo. É algo que é revelado, é algo que é discutido, que é aprendido. E aí traz
provas da existência de Deus. E quanta gente diz assim: eu não sei se eu acredito que existe Deus. Tu não estuda, tu não lê, tu não te informa, é natural, tu não sabe mesmo. Sinto muito. Se tu te interessasse mesmo nessa questão, tu ia atrás das respostas e tu ia encontrar a resposta. Mas eu duvido. O problema é teu. Tu também está sujeito à vida e à morte. Tu também vai encontrar as mesmas questões. Não quer olhar? Não olha. Eu duvido que existam outros planetas. Eu duvido que existam outros países. Eu duvido que o homem tenha ido à Lua. Pode duvidar, não tem problema nenhum. O problema é teu isso. Mas a verdade é que se consegue comprovar essas realidades. Atributos da divindade. É uma pretensão humana tentar entender o que é Deus exatamente. É difícil, mas eu consigo algumas coisas ter certeza de como Deus é. Mas de verdade mesmo, como é Deus, não consegue se saber. A gente sabe que é justiça, que é bondade, que é amor, que é infinito, que não está sujeito ao tempo, não está sujeito ao espaço, sabe-se de um monte de características, que é onisciente, que tem consciência de tudo, que é onipresente, que está em todas essas realidades. São pensamentos que a lógica humana consegue perceber e entender, mas tem coisas que vai além dessa realidade. Fala dos atributos e fala do panteísmo. Panteísmo é aquela doutrina que diz que existe vida sim, e que o ser humano pode reencarnar como cobra, como lagarto, como vaca, como homem, e depois de ser homem voltar a ser minhoca e virar coisas que o Espírito diz: não, lá existe uma ordenação, existe uma complexidade, que o ser humano vai evoluindo sempre, ele não retrocede. Então aquele que está evoluindo não volta para trás, são estágios. Eu posso ter iniciado a minha experiência junto com o fluido vital, no reino animal, no reino vegetal primeiro, no reino animal, depois no reino hominal. Então ele desmistifica essa coisa. Mas quantas e quantas doutrinas, até o ano de 1857, acreditavam que era possível. E até hoje, na Índia, se acredita que tu pode retroceder a formas de animais. Então, tem vários aprendizados que a gente pode fazer. Fala dos elementos do universo, da criação, como se deu. Lá no Evangelho, na Bíblia, nós vamos ver falar da época de Moisés, de anterior a Moisés, do Adão e Eva, e vai falando até que a gente pode, se a gente for na internet, dizer assim: em que ano viveu Adão e Eva? Teoricamente, pelas narrativas do Evangelho, pode dizer assim: 4.000, 6.000 anos atrás. Mas quantos anos já existe a espécie humana sobre a Terra? 200.000, 300.000 anos. É uma evolução muito grande. Mas como é que o Evangelho fala disso? Ele fala num tom de que um dia tinha que começar, porque a humanidade nem sequer sabia como se formava o humano, as células, tudo isso. Não existia o microscópio dessa forma que a gente conhece, a ressonância magnética, raio-x e toda essa tecnologia. Como é que tu vai explicar quando tu não tem capacidade das pessoas entenderem? Então, essa primeira parte do Livro dos Espíritos fala disso. Na segunda parte ele fala do mundo espírita e do mundo dos espíritos. São 11 capítulos, e cada um mais empolgante do que o outro. Cada um tem respostas muito surpreendentes, que tem muita gente que nem diz assim: eu já sabia. Bom, mas então me diz. Me diz antes de ler como é que funciona. Eu vou dizer: não sei, eu acho. Não, mas lê e me diz como é que é. A gente diz: não, tudo isso faz sentido, tudo isso faz lógica. 169 anos atrás, escrito por médiuns que psicografaram, médiuns que eram crianças, 16, 17, 20 anos, que responderam às perguntas que Allan Kardec encaminhava. Os espíritos respondiam, ele cruzava aquelas perguntas, descartava as que não faziam sentido, perguntava de novo, via ligação ética, moral, lógica, e ia fazendo o contexto que criou o Livro dos Espíritos nessa sequência de perguntas. Então,
desse capítulo nós vamos ter o primeiro dele, dos espíritos, origem e natureza dos espíritos, perispírito, que é o que nos envolve, que é essa ligação que permite o espírito, que é um princípio inteligente, se conectar ao princípio material. Não é fácil de a gente fazer isso. A gente hoje conhece bem a fita dupla face, né? Que cola dois tecidos. Mas qual é a fita dupla face da espiritualidade? É o perispírito, que junta o espírito com o corpo material. Mas duas coisas que não são iguais não se colam. Eu preciso ter um elemento de ligação entre os dois. E isso o perispírito explica de uma forma brilhante. Nós não vamos encontrar em nenhum outro livro até então na humanidade que explique como isso se dá de uma forma lógica, que a gente possa entender, e que explique uma série de fenômenos, de milagres, da forma tão clara quanto o livro dos Espíritos responde. Isso que é um brilhante. Ele quebra essas fantasias e traz a realidade espiritual ao nosso alcance. É muito profundo. Tem que ler. Olhem no bolso de vocês, veem quando é que vocês estão retornando para o plano espiritual. Vocês devem estar, cada um tem um bilhete de retorno. É só pegar no bolso e ver a data que vão retornar. A minha eu tenho aqui, já sei quando é que é. Isso é uma nota fiscal do Zafre, não tem nada a ver. Mas cada um já sabe quando é que vai voltar. Tem que ler o livro dos Espíritos antes de voltar. Se não ler o manual, vai querer ler. Quando chegar lá, é tarde demais. Lê antes. Presta atenção. Da encarnação dos Espíritos. Fala do porquê que a gente está vindo para cá. Por que se dá a encarnação? Qual é a vantagem da encarnação? Por que eu não posso fazer a evolução toda no plano espiritual? Da necessidade de uma matéria, desse contato que intensifica, que aumenta a vida e que dramatiza a vida. Quantas pessoas a gente diz, essa pessoa é dramática demais, intensa demais. Pois a encarnação faz isso. A gente sente a fibra viva dentro, a gente sente fome, a gente sente desespero, angústia, tudo isso se torna vivo, dá sentido, intensifica e a gente percebe a vida com mais em profundidade. Da volta do espírito depois que o corpo físico não tem mais condições de reter. Então ele fala da vinda e da volta. Ele fala das múltiplas existências. Não é pouca, é muita. E não é 10, nem é 20, é muita existência mesmo. Até a gente ganhar capacidade. E eu selecionei algumas dessas perguntas aqui para ficar mais interessante, para não ficar só a minha palavra. Acho que não vai dar para falar de tudo, mas essa aqui é boa. Sexo dos espíritos. Todo mundo sabe como é que é isso? Pergunta de número 200. Pode ler o livro dos espíritos conforme o interesse. Sexo dos espíritos, não é disfarçado, aquela coisa assim que tem homem e mulher, não, é sexo dos espíritos. A pergunta é assim: tem sexo dos espíritos? E ele responde: não como tu entendes, não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Ou seja, eu quando chamo sexo digo masculino e feminino, por causa dos órgãos genitais. Tem um e tem outro, então tem um e outro. Mas ele está dizendo assim, não é por essa ordem, ele diz, não como tu entendes, não é, pois que os sexos, do jeito que tu está falando, depende do formato anatômico, depende da organização física. Há entre eles amor e simpatia, mas baseada na concordância dos sentimentos. Ele não está dizendo que é concordância entre masculino e feminino, entre dois masculinos e dois femininos. Ele ultrapassa isso. A resposta é impressionante. Para os tempos atuais, 169 anos atrás, para responder assim, tem muita sabedoria, né? E é claro que a gente pode dizer assim, isso é gozado, interessante. Mas imagina se eu sou casado com a minha esposa, e na próxima encarnação, ela resolve vir como homem. E lá no plano espiritual ela já começa a se preparar. E eu vou olhar para ela assim, mas e agora? Eu era tão machão aqui, eu era gaúcho, nasci aqui nos Pampas. Como que eu vou gostar, me apaixonar pelo homem, que era minha mulher e que vai vir como homem? Como é que pode isso? É gozado isso.
Mas as coisas não são como nós estamos pensando, ultrapassa essa lógica material. A próxima pergunta, Allan Kardec aprofunda: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher? E o contrário? Ele vai direto na fonte. Pode o que era homem aqui, machão, gauchão, bombacha, cinturão, guaiaca, facão, pode voltar como uma jovem, bonita, donzela? Claro que sim, dê certo. São os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Isso contraria todas as religiões. Isso choca a humanidade. 169 anos atrás, exatamente no dia 18 de abril de 1857, foi lançado esse livro para uma população que não aguentava entender essas verdades, e por isso tentaram queimar esses e tantos outros. É uma afronta, é uma aberração. Hoje nós olhamos isso e dizemos: puxa, não sei como é que eu vou lidar com uma coisa dessa. Mas o que o livro está dizendo, que não é o que reúne, não é o sexo, e sim o amor e a simpatia, baseada na concordância dos sentimentos, muito além da sexualidade dos corpos físicos, muito além, muito superior. Quando errante, ou seja, quando o espírito está no plano espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Qual é a preferência? Pois, e aí nós vamos dizer assim: é porque o homem é superior, é porque a mulher é superior, é porque assim. Resposta: isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas porque ele age do passar, ou seja, é a experiência vívida que ele vai ter aqui, a necessidade, o aprendizado que ele vai fazer, que é mais importante do que a sexualidade que ele vai exercer durante um período da vida dele. Essa é a verdade. 169 anos atrás, pessoal. Contra tudo e contra todos. Tu dizer isso na Igreja Católica 169 anos para trás, se pudesse tocar fogo numa fogueira, pode tocar. Não aguentava mais essa questão. E isso vem pela resposta dos espíritos. Vai mais à frente nessa questão. Ele vai falando das considerações sobre a pluralidade das existências. Fala da vida espírita, fofoca da vida espiritual, da vida espírita. O que é que os caras estão fazendo lá do outro lado? Essa revelação, quer saber? Não pergunta para o Silon, não pergunta para mim, vai ler, vai lá, pega hoje de noite e vai ler esse livro de ponta a ponta, saber o que rola lá no plano espiritual. Espíritos errantes, mundos transitórios. O que é um mundo transitório? É permanente, é transitório? Quanto tempo? Eu posso ir para um mundo desses? Faço o que lá? Mas o que tem lá naquele negócio? Tem que saber a resposta para essas coisas, para quando eu chegar e dizer: me botaram no mundo transitório, esse aqui não é permanente, o que eu vou fazer aqui? Percepções. Será que eu sinto fome? Enxergo? Sinto toque da pele? Quente, frio, gosto, saliva? Quais são as sensações? Tem sensações além da que eu sinto aqui, lá no plano espiritual, já que eu não estou submerso num corpo de limitações? Tem, e tem muitas. Escolha das provas. Eu posso escolher o que eu quero fazer aqui no plano espiritual? Das relações no além-túmulo. Quer dizer que acabou aqui, continua a relação lá no plano espiritual. Eu me lembro quando era pequeno, lá em casa se fazia o evangelho, não o evangelho segundo o espiritismo, porque isso era coisa que não podia, né? Mas eu me lembro uma vez uma questão que foi lida no evangelho, nem sei que idade eu tinha, que um senhor havia amado muito a sua esposa, e aí ela faleceu, e ele, quando ela faleceu, se encantou por uma outra jovem, casou de novo, amou profundamente, e essa pergunta é feita para Jesus, e ela veio a desencarnar, e ele novamente casou de novo com uma outra que ele amou profundamente, e o apóstolo, ou aquela pergunta para ele: por qual das três ele vai ficar no plano espiritual? 2026 anos atrás perguntaram para Jesus isso. Como é que funciona isso? E as pessoas não se dão conta disso. E aí?
É complicado essas questões. No livro dos Espíritos tem questão 275, 279, 282 e 283. Está lá, separei algumas delas. 274, vamos lá. Antes ele fala das relações, antes de tudo, não chega lá. O poder e a consideração de que o homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos, ou seja, eu que fui uma pessoa importante na terra, que fiz palestra na casa do Evangelho, que uma vez já fui até diretor lá do não sei o que eu fiz isso. Qual é o lugar aqui que tem reservado para mim? Nenhum. Tu é igual a todo mundo. E aí a coisa comprou. Mas eu já fui papa, já me disseram até que eu tinha sido padre. E agora? Como é que é a coisa? Qual é o meu lugar aqui? E os espíritos vão responder. O poder e a consideração de que o homem gozou na terra lhe dão melhores lugares, supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Lê os Salmos. Jesus já estava, e nos Salmos que vem antes até, já estava escrito isso. Mas eu não quero aceitar isso. O meu orgulho, a minha vaidade não aceita isso. O problema é teu, mas é assim. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Parece que Allan Kardec quer dar um jeitinho, né? Tá bem, não é assim, mas como é que é essa elevação? Não tem um jeitinho intermediário? Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens? Eu disse, tem a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, e classifica mais ou menos, conforme seus méritos. Pois bem, o maior da terra pode pertencer à última categoria dos espíritos. Foi poderoso, foi terrorista, foi de tudo, mandava, acontecia, fazia maldades. Vai chegar no plano espiritual, não vai ser nada daquilo, vai estar lá na ordem dos espíritos inferiores, cheio de maldade, cheio de egoísmo, cheio de questões. Vai se dar conta disso, e a vida real, de certa forma, se amplia em todos os horizontes e complica. Vai ter que planejar novas reencarnações. Tudo que não fez vai ter que fazer. Não tem que passar na frente. Eu conheço o Silon que está lá na frente, posso falar com ele lá e depois eu volto para trás da fila? Não. Vai ficar no teu lugarzinho e vai caminhar do mesmo jeito que todo mundo. A justiça divina, o amor, todas essas transformações. Todos os espíritos têm reciprocamente acessos a diferentes grupos ou sociedades que ele formam. Ou seja, estou perguntando, todos os espíritos têm acesso aos mais elevados níveis, aos médios, aos intermediários? Ou seja, quem bagunçou aqui pode chegar lá, bater na barriga dos anjos e dizer: e aí, como é que tá, já? Tá tudo bem aí? Tu tá numa boa aqui, pode fazer assim? A resposta é bem clara. Os bons espíritos vão a toda parte, tem acesso a qualquer coisa, tem credencial, tem inteligência, tem amor, tem bondade, tem méritos, tem amigos, tem todos esses, é franqueado o acesso a qualquer ambiente que ele já tem capacidade de atingir. Muito bem, para que possam influir sobre os maus. Também não é para fazer fofoca, não é para ir ver como é que os outros estão, é para ajudar os outros a evoluir. As regiões, porém, que os bons habitam são interditadas aos espíritos imperfeitos, não têm acesso, a fim de que não as perturbem com as suas paixões inferiores, cada um no seu lugar. O mais elevado percorre todos os mundos, o menos elevado ainda tem muito espaço para aprender. Ponto. Existe ordem no plano espiritual, existe justiça, existe bondade, misericórdia, vontade de ajudar e fazer. Mas é isso que tu vai fazer lá no outro lado? Então, muito mais coisa, a coisa vai mais longe. Quem não leu, olha a data de volta na passagem, pega a passagem que está no outro e diz: vou voltar agora, já está tão pertinho. Tem que ler o livro do Espírito, tem que ler, eu recomendo ler. Como se comunicam entre os espíritos? O cara nasceu na Alemanha, eu nasci aqui, meu neto está lá na Alemanha, só fala alemão, não vou mais conseguir falar com ele. Ele se vê e se compreende. A palavra é material, ou seja, o que se fala é material, é o reflexo do Espírito. O fluido universal estabelece entre eles como
constante comunicação. 169 anos atrás, tu dá uma resposta dessa, dizendo que a palavra é material e que o fluido universal estabelece entre eles constante comunicação, tu vai dizer, tá de brincadeira, não é nada disso. Hoje o celular, se tu pegar, tu consegue falar numa língua, ele já traduz o outro do outro lado. Mas a gente não imaginava isso em 1857, nem pensar. O Livro dos Espíritos responde assim: da onde que tiraram isso? Não é mentira. Então tem conteúdo que a gente dizer surpreendente isso aqui. Eu planejei fazer uma palestra de meia hora, mas vai levar 1h30. Não vai levar. Vai muito mais longe. Tem pergunta que não acaba mais aqui. Eu ia falar sobre a questão dos pactos, aquela questão de eu vendi a alma para o diabo e agora eu tenho que entregar. Tem resposta para isso no Livro dos Espíritos? Tem. Pode procurar, questão 549. Vai lá para procurar. Vai logo, vai logo. Não é que o livro vai acabar, nós é que vamos mudar de plano. Tem mais. Tem a questão maldições. Questão 557. Ele me jogou uma praga e a praga me pegou e agora eu tenho que jogar uma praga contra ele, eu tenho que fazer um descarrego. É assim que funciona? Vamos estudar. Questão 557. A resposta é bem diferente do que a gente está falando. Da terceira parte das leis morais, vale aqui e vale lá. Da lei natural, do bem e do mal, da lei de adoração. O que é lei de adoração? É ficar assim adorando a Deus. Não, é se dar conta do universo, se dar conta da criação, se dar conta da grandiosidade. É admirar para aprender, admirar de fantástico, maravilhoso isso. Não é que a gente tem que ficar ajoelhadinho com as mãos para frente pedindo Deus, 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 sou mais puxa-saco de ti que o outro, olha para mim. Não tem nada a ver com isso. É entender a criação divina. Chega dessas coisas de religião assim que não despertam o ser como ser responsável pelo seu próprio crescimento espiritual. Fala do limite de trabalho. Tem limite para trabalhar? Tem limite para descansar? Tem. Questão 657, vale a pena. Quem gosta de preguiça, dá uma olhadinha lá. Tem perguntas boas sobre isso. Necessidade da vida social. Quando a gente briga com o mundo, a gente diz, chega, não falo com mais ninguém, meus filhos não me procuram mais, a vida é ingrata, eu vou me fechar e eu vou para o céu, e quando eu acordar vou encontrar Jesus e vou fazer queixa de todos vocês para eles, dizendo que vocês foram os ingratos, e vocês vão ver só o que vai acontecer, porque o meu pai vai olhar por mim. Não é assim. Da necessidade da vida espiritual, da vida social, do aprendizado uns com os outros. Eu vou fazer voto de silêncio, não falo mais, vocês são os impuros, não merecem que eu dirija a palavra a vocês. Serve para alguma coisa? Ele vai dizer que não serve para nada, que é um duplo egoísmo, que eu deixo de aprender e que eu não vou me instruir e permaneço perdendo meu tempo nessa encarnação. Fala da igualdade perante o túmulo, questão 823. Fala do conhecimento do futuro, na 869, da fatalidade, fala das desigualdades de aptidões. Eu gostaria de ser assim, que nem o fulano, que já nasceu, que nem a Gabi, que já sabe cantar. Deus é injusto, para ela deu falso, para mim não deu essa voz de taquara, eu não consegui fazer, para o outro deu mediunidade, mandei eu tenho que nascer do baixo, né? Eu tenho que fazer tudo por mim mesmo. É assim? Será que não tem aprendizados, continuidades, o que a gente não é herdeiro de si mesmo? Então, tem muita coisa que a gente nasce, mas nasce porque já aprendeu. E essa questão de aptidões diferentes, porque cada um tem idades diferentes, experiências diferentes, aprendizados diferentes e continuação diferentes. E por fim, ainda na quarta parte, traz das esperanças e consolações terrestres e das penas e gozos futuros da espiritualidade. E fala um capítulo importante nessa questão, sobre a questão do suicídio, que muitas vezes a pessoa acha que existe mérito. Eu tenho coragem
de me matar. Não, tu não tem coragem. Tu tem medo de ver. Tu não consegue enfrentar a realidade do mundo. Tu sofreste, tu tem dificuldades, mas tu acredita mais na matéria do que na própria realidade interior. E responde várias questões profundamente instrutivas a respeito desse tema. Então, é um livro que a gente lê e esquece, e a gente lê de novo, e a gente vai passando, mas tem resposta para 1019 perguntas. Que bom se a gente pudesse fazer mais 5.000 perguntas, mas com certeza nós vamos encontrar respostas à medida que a gente vai seguindo na nossa jornada espiritual, evolutiva, de conhecimento, na busca realmente do melhor aprendizado. É riquíssimo, é atualíssimo, é profundo esse livro, mas o Evangelho, que dá a dose superior, além da razão, fala daqueles sentimentos que a razão muitas vezes não consegue falar. E tem um filósofo chamado Wittgenstein que ele diz assim: quando a palavra não chega, quando a razão não chega, é necessário silenciar e admirar, porque a alma entende além da palavra, além da razão. E é essa parte que a gente tem que juntar o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e a Terra, né, com a Gênese, que vai além da razão. Esse é o Evangelho. Então, assim, infelizmente não vai dar para responder todas as perguntas que eu tinha para tocar vocês, mas da mesma forma, vamos agradecer a Deus, a Jesus, pela oportunidade do tempo de hoje, onde as questões já estão sendo esclarecidas, onde o sol da razão, do amor, já se faz presente em nossas vidas, onde podemos aproveitar mais a própria encarnação, abrindo os horizontes, o coração, o entendimento, a compreensão da vida maior, aprendendo a amar incondicionalmente a vida como ela é, como ela se apresenta, porque percebemos que a vida está em contínua evolução, que o que era ontem, hoje já se transformou em novas flores, em novos aprendizados, e que existe amor, bondade, perfeição em tudo na criação divina. A Deus, a Jesus, aos Espíritos precursores, que lançaram o Livro dos Espíritos, que lançaram tantas passagens para o nosso aprendizado, o nosso crescimento, para que possamos estar onde estamos hoje. A nossa gratidão, o nosso carinho, a nossa humilde prece em benefício de todos, de nós mesmos, para que possamos aprender, que possamos fazer bom uso das palavras, dos ensinamentos que nos chegam. Que assim seja.